Olá, sejam bem-vindos ao estudo do livro A Caminho da Luz, através do programa Jesus e o Espiritismo, com a minha apresentação, André Luiz Chiarini Vilar. Agradeço a TV A Caminho da Luz, agradeço a TV Mundo Maior pela oportunidade que estão me dando de estudar, rever, concluir um pouco mais o conhecimento a respeito desta obra que é fascinante, pelo seu estudo, pelo que ele nos demonstra, pelas informações que nos trazem e a alegria redobrada por tê-lo conosco em nosso programa. Nosso, porque ele não é apenas meu, também é seu, também é da sua família, de todos que abrem a oportunidade para que possamos estar juntos, estudando e aprendendo. Se quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo WhatsApp 19 997 782794. E eu relembro também que os programas anteriores estão disponíveis no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, com a playlist do estudo do livro A Caminho da Luz. Hoje nós vamos ver um assunto palpitante, a missão de Paulo. O trabalho de Paulo foi um trabalho imenso, tanto na sua época, com reflexos na atualidade. Quem ainda não leu o extraordinário livro da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, pelo seu benfeitor Emmanuel, o mesmo médium e o mesmo autor espiritual do livro que estamos vendo hoje, eu convido a estudarem Paulo e Estevão. É um livro que particularmente me traz um conhecimento, uma paz e um esclarecimento imenso. Falando do trabalho de Gerziel, que se transformou em Estevão, o trabalho dos apóstolos, dos discípulos, e a figura central é a figura de Paulo, o apóstolo da gentilidade, o convertido de Damasco, que se tornou um campeão da propagação da mensagem de Jesus. Por onde ele ia, ele levava a boa nova. Boa nova significa uma boa notícia. O Evangelho é uma boa nova. As pessoas chegavam para Chico Xavier e perguntavam: Chico, qual é a novidade? Ah, meu filho, a boa nova é o Evangelho de Jesus. O Evangelho é para aqueles momentos bons e difíceis, de alegria e de tristeza. É a boa notícia. Nos momentos de alegria, estimulando-nos a continuarmos firmes. Nos momentos de tristeza, é o reconforto, é a paz, é o estímulo também à superação daquele momento. Paulo, ele que na condição de Saulo, começou toda aquela perseguição ferrenha contra os cristãos, à frente na época do Sinédrio, um jovem promissor, com menos de 30 anos de idade, já um doutor da lei, com uma alta posição no Sinédrio, uma alta posição mediante a todo aquele conjunto político e aquele conjunto religioso do judaísmo, já tinha fama, prestígio, dinheiro, já era aclamado nas sinagogas em que ele ia, mas ele, no fundo, muitas perguntas ele trazia consigo. E no fundo, ele sabia que algumas questões o judaísmo não respondia como a sua inteligência aguçada lhe proporcionara. Mas ele, ferrenho e contumaz no seu ideal que foi convidado desde o início, ele esteve firme. Até que nas portas de Damasco, naquela época as cidades eram moradas, tinham as suas portas para a entrada e a saída, e ele vê uma luz muito grande. Ele estava indo até Damasco porque ele ficou sabendo que Ananias, aquele personagem que converteu a sua noiva Abigail ao cristianismo, e ele, tomado de cólera, de raiva, de melancolia, ele vai até Ananias, até a cidade de Damasco, revestido de um alto poder pelo Sinédrio, com outros 3 varões daquela época, e ele, com uma ordem expedita pelo Sinédrio, para poder aprisionar e levar para julgamento.
Mas quando ele está próximo à cidade, próximo a uma das portas de entrada daquela cidade, ele vê uma luz muito forte, uma luz muito intensa, em que conta Emmanuel no livro Paulo Estevão, que o fez temporariamente ficar cego. Ele cai da montaria, fica de joelhos diante daquela voz. E aquela voz lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele homem, com uma fé no judaísmo imensa, pergunta: quem tu és? Aquela voz lhe pergunta novamente: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo torna a perguntar: quem és? E aquela voz lhe diz: eu sou Jesus de Nazaré, por que me persegues? Naquele momento, há a transformação de mentalidade, quando Saulo pergunta: o que queres de mim? Para quem estava revestido de um propósito de perseguir, condenar, calar, censurar os seguidores do caminho, os seguidores do Cristo, de repente ele pergunta: o que queres de mim? E a voz lhe diz: vá até a estalagem de Judas, não Judas, que era um dos companheiros de Jesus, porque este, vendo Jesus emolado numa cruz, ele desencarna pela via do suicídio, mas naquela época o nome de Judas era um nome popular, como no Brasil Maria, José, João. E nós percebemos que aquela voz disse: vá à estalagem de Judas, e lá eu enviarei um de meus diletos companheiros para ir ao teu encontro. E Saulo estava cego. E aqueles 3 varões que haviam se proposto a acompanhá-lo estavam perplexos. Como é que pode o jovem doutor da lei, o futuro da raça, aquela mente privilegiada, de repente falando sozinho, de repente olhando para esmo e respondendo a uma voz que somente ele ouvia? Naquela época, eles estavam no estágio do ano em que o calor era imenso. Aquela região era uma região deserta, o sol escaldante, as viagens levavam muitas horas, era camelo, com aquele sol batendo na fronte diretamente, e eles imaginaram que Saulo estava possuído por uma alucinação qualquer e que um pouco de repouso, um pouco de água fresca, retornaria à lucidez aquele jovem doutor de Tarso. Deixaram-no à estalagem, como ele havia pedido. Ele liberou os 3 varões para que retornassem às suas atividades, e ali ele permaneceu, aguardando a promessa daquela voz que lhe disse: mandarei um de meus servos ao teu encontro. Passaram algum tempo, um curto espaço de tempo, e apareceu naquela estalagem, na porta do seu quarto, batendo-lhe. Ele ansiosamente abre e pergunta: quem és? Ah, eu sou Ananias, o enviado de Jesus. E aquilo chamou muito a atenção de Saulo, porque Saulo estava com uma missiva importantíssima, que era de prender aquele homem que havia convertido a sua noiva Abigail, irmã de Jerziel, que se tornou Estevão. E ele aplica ali um passe, faz uma rogativa a Jesus, impõe-lhe as mãos e ele restitui a visão. E quando ele começa a enxergar novamente, ele aos prantos, por ver aquele homem submisso à vontade de Jesus, mas não aquela submissão cruel, aquela submissão ingênua, não, aquela submissão altruísta. Ali ele estava porque ele desejava, a pedido de Jesus, o que é uma diferença muito grande. E Saulo pede para ouvir histórias sobre Jesus. E ele se encanta. Encanta com as profecias, encanta
com as frases de Jesus, com seus ensinamentos, com a proposta do reino divino, com as parábolas, e aquilo mexe gradativamente com aquele homem que era de uma inteligência imensa, mas era cético para estas coisas, onde já se viu o Messias prometido pelos grandes profetas do judaísmo, de repente vem numa família pobre, de uma mãe do povo, um pai do povo, um carpinteiro. E como é que pode este homem vir para modificar o mundo? A inteligência e o sentimento de Saulo começou a entrar em choque com todas aquelas informações. Mas ao mesmo tempo, ele foi começando a ver as proezas. E Ananias falava com tamanha propriedade de Jesus que ele começou a perceber que não estava ouvindo falar de um personagem vulgar. E ele quer saber mais, e quer saber mais a respeito da figura de Jesus. Aquilo entra de tal modo no seu coração que ele já não quer mais aquela vida apenas e tão somente de um doutor da lei, que interpreta ao pé da letra a lei mosaica. Ele já quer mais. Ele já quer unir o conteúdo judaico com o conteúdo cristão. O que nós sabemos que naquela época se tornou uma grande guerra começada, iniciada pelo próprio Saulo. E quando ele vai até o seu amigo Sadoc, lhe recebe e pensa que ele está alucinado. Não dá importância para ele. Ele vai na sinagoga no sábado, que era o dia em que eles se encontravam nas sinagogas. Ele ouviu, ele viu, ele presenciou aqueles milagres em torno de Jesus e ele quis testemunhar. Ninguém deu importância a ele. Deram a ele a conta de um louco. O seu pai não lhe aceitou. O sinédrio lhe abandonou. E ele se vê sozinho, sem aquela posição que tinha, mas ele não esmorece. É aí que ele começa o real trabalho com Jesus. E no segundo bloco, nós vamos ler um pouquinho o que Emmanuel nos fala a respeito deste personagem, através do livro A Caminho da Luz. Não saia daí não. Nós temos um conteúdo ainda muito legal para vermos neste programa, mas ajude a tornar o programa interativo. Entre em contato pelo WhatsApp 19 997 78 2794. Escreva, participe, mande a sua dúvida ou peça para fazer parte da lista de transmissão. A sua participação, o seu contato no nosso WhatsApp será de grande alegria. Já retornaremos. Retornando com o programa Jesus e o Espiritismo. Minha gratidão à TV Mundo Maior e à TV A Caminho da Luz. Quem não se inscreveu no canal da TV A Caminho da Luz, por favor, se inscrevam. Estamos com a meta de atingirmos os 50 mil inscritos ainda este ano. E a sua participação ela é muito importante para que possamos atingir este ideal, idealizado desde que entramos na pandemia, atingir esta meta. Estamos falando de um assunto prazeroso para mim e para muitos companheiros que seguem o cristianismo, em especial estudam a vida de Paulo, o apóstolo da gentilidade. Olha o que Emmanuel nos fala no capítulo 14, a edificação cristã, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Item, a missão de Paulo. No trabalho de redação dos evangelhos, que constituem, sem dúvida, o portentoso alicerce do cristianismo, verificavam-se, nessa época, algumas dificuldades para que se lhes desse o precioso caráter universalista. Essa é uma preocupação para a mensagem espírita também. Fazer com que a mensagem se torne universalista. Ela não pode servir apenas para o brasileiro, apenas para o português, apenas para o americano, apenas para o inglês. Tem de ser uma mensagem que sirva para todos nós. E este conteúdo universalista
É o convite que os cristãos das primeiras horas tinham. Fazer com que a mensagem chegasse a todos os corações. Esta foi a preocupação de Calvino na França, de Lutero na Alemanha, de John Hus, que nasceu na antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, mas desencarnou na Alemanha. Esses personagens procuraram fazer da mensagem do Cristo uma mensagem universalista. Allan Kardec também tinha esta preocupação. Tanto é que a mensagem nasceu na Europa, no centro europeu do século XIX, na França. A França do século XIX, para nós termos uma ideia de tempo e espaço, representava naquela época o que representa para nós hoje, em 2020, os Estados Unidos da América do Norte. Era da França que saíam os grandes pensamentos, os grandes ideais. Foi na França que nós tivemos, alguns poucos séculos atrás, a ideia de república vindo aflorada no seio da humanidade, colocando abaixo a monarquia, vindo com aquele código dos direitos, dos deveres. Então a França era, naquela altura, este centro intelectual que espargia luz para todo mundo. E foi ali que Allan Kardec trouxe para nós, a partir de 1855, a mensagem luminescente do Espiritismo. Mas é uma mensagem que veio num país europeu, mas é uma mensagem que aclimatou muito bem, por exemplo, aqui no continente americano, em especial no hemisfério sul do continente americano. Aqui no Brasil, por exemplo, onde nós temos o maior número de espíritas do mundo, nós percebemos que a mentalidade de Allan Kardec, um professor francês, um professor com uma cultura europeia, aclimatou muito bem. Por quê? Porque ele não escreveu para os franceses, ele não escreveu para os europeus, ele escreveu uma mensagem universalista. E foi esta preocupação dos copiladores do Evangelho, fazer com que a mensagem do Cristo não ficasse apenas para os hebreus, apenas para os judeus, apenas para as tribos que estavam em torno de Jerusalém, na Palestina. Não, a mensagem do Cristo, ela conheceu o mundo todo. Tanto é que eles estavam num lugar que eram reféns do Império Romano, com outra cultura, com outra língua, com outra mentalidade. Este é um ponto importante, nós fazermos uma correlação entre a mensagem espírita e a mensagem cristã. Continua Emmanuel. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos. Mas, se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Tão logo se verificou o regresso do Cordeiro às regiões da luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo, e quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. Isso é um problema que não apenas o cristianismo sofreu, mas o próprio espiritismo. Quando Jesus retornou ao plano de luz da onde ele veio, e os seus discípulos gradativamente foram desencarnando, seus apóstolos diretos, aqueles que foram dando continuidade na sua mensagem não conseguiram manter aquela pureza de sentimentos, aquele amor convicto, aquela sinceridade de propósitos. Eles foram gradativamente abrindo as portas ao judaísmo. Nós percebemos que o próprio livro Paulo e Estevão mostra para todos nós que a Casa do Caminho, a primeira casa cristã que o mundo teve, fundada por Pedro, por João, por Lucas, que veio a conhecer Jesus, não foi um fundador da Casa do Caminho, mas se tornou um grande companheiro da Casa do Caminho. Depois veio Paulo também e outros companheiros mais. Aos poucos foram abrindo as suas portas ao judaísmo.
E é interessante que uma das grandes tristezas de Paulo, já na condição de um emissário de Jesus, uma das grandes tristezas dele, narrada no livro Paulo e Estevão, é quando Emmanuel nos fala, quando ele retorna a Jerusalém e ele percebe que aquela casa havia se tornado uma casa de rituais, de cultos exteriores, com práticas judaicas que nada condiziam com a mensagem do Cristo. Isto não é o que nós verificamos hoje em dia? Em porcentagem, quanto nós temos a semelhança do primeiro século, não vou nem falar dos 3 primeiros séculos, porque daí já modificou muito. Quanto nós temos de semelhança hoje para o primeiro século do cristianismo aqui na Terra? Muito pouco, quase nada. Isso sofreu o Espiritismo também. Quando Allan Kardec retornou para o plano espiritual, muitas pessoas, imbuídas de pensamentos que não o de amar a doutrina dos Espíritos, permitiram que o materialismo afronhasse no seu ser, tomando conta também da casa espírita. Nós vimos a Revista Espírita tomando um outro rumo depois que Allan Kardec desencarnou. Temos visto hoje pesquisas sérias falando que o livro A Gênese foi modificado, adulterado, tiraram coisas e enxertaram coisas, que não foi obra de Allan Kardec essas modificações. Nós percebemos que após a desencarnação de Chico Xavier, aquela simplicidade que nós tínhamos na casa espírita, nós passamos a dar lugar para a suntuosidade. Então é um convite que Emmanuel nos faz a pensarmos naquela época e fazermos uma correlação com os dias atuais. E encerra Emmanuel neste tópico dizendo: é então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos da história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo tornam-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com o seu enorme prestígio, fala do Mestre, inflamando os corações. A princípio, estabelece-se entre ele e os demais apóstolos uma penosa situação de incompatibilidade, mas sua influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã, nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e de pureza. Eu leio um texto como este de Emmanuel e eu sinto saudade de ver uma época como esta aqui na Terra. Com certeza, na época do Cristo, eu não era cristão. Eu era qualquer coisa, mas eu não era cristão. Pela minha moralidade de hoje, eu compreendo que naquela época eu estava muito distante desta mensagem proposta por Jesus. Mas hoje, ouvindo, lendo, estudando, meditando, eu percebo que essa simplicidade faz falta. Faz falta em nós, os cristãos, faz falta nas casas espíritas, nas igrejas, na sociedade. Essa simplicidade, eu gosto sempre de explicar, simplicidade não é falar errado. Simplicidade não é andar com uma roupa rota. Simplicidade não é usar um verbo equivocado. Simplicidade não é ter um carro velho. Simplicidade não é ter uma casa pequena. Simplicidade não é ter uma função social que ganha pouco, não. Simplicidade é eu conseguir traduzir as coisas difíceis para o meu dia e fazer aquela coisa difícil se tornar simples. É o que eles conseguiram. E hoje, passar dos 2000 anos, é tanta briga dentro do espiritismo, briga no meio cristão, uma religião contra outra. E Paulo sofreu a perseguição por parte dos próprios cristãos. É verdade também que no início eles estavam em dúvida. Será que Paulo realmente mudou? Ou será que ele está procurando uma arapuca para nos condenar, igual fez com Estevão? Eles tinham um pé atrás, mas aquele espírito enérgico, ele não titubeou.
Ele foi levar sua mensagem para o povo gentil, um povo que nenhum cristão queria ir, e ele foi. Tanto é que ele tem o codinome Paulo, o apóstolo da gentilidade. Não preocupou com a opinião dos outros. Na hora que precisou se calar para a igreja não dividir, ele se calou. Na hora que ele precisou se posicionar para que a igreja mantivesse o seu ideal, ele se posicionou. Sempre tendo ao teu lado a figura angélica, bem-aventurada de Gerziel, que se tornou Estevão. Se eu pudesse, eu ficaria falando desses personagens a noite toda, a manhã toda, o dia todo, porque me alegra e me convida a ser em miniatura o que Paulo foi, a ser em miniatura o que os apóstolos foram, o que os discípulos foram. Que Jesus nos fortaleça a não perdermos o amor pelo Espiritismo, o amor pelo cristianismo, o amor pelo Cristo. Que possamos, dia após dia, termos a força moral para seguirmos esta proposta audaciosa de Jesus, de transformarmos a nós e, consequentemente, transformarmos o mundo, não pelo intelecto, mas pela moral, pela modificação de hábitos e pela corrigenda de postura. Eu rogo a Jesus, o Divino Mestre, que abençoe todos nós, tanto eu, que apresento, quanto você que me acompanha e me assiste. Que Jesus nos abençoe a continuarmos firmes, resgatando o cristianismo e evoluindo o cristianismo na Terra, não em mensagem, porque nós estamos fartos dela, mas renovando em princípios e ideias. Muita paz a todos. Até o próximo programa.